Olá, querido. Seja bem-vindo a mais um Reavivado por Sua Palavra. Hoje estaremos meditando em Atos capítulo 12. Atos 12 narra relatos importantes, como a perseguição aos apóstolos e a intervenção divina para libertar a Pedro. Podemos estar constituído por três partes importantes. Primeiro, a perseguição de Herodes aos apóstolos. Segundo, a libertação ou livramento de Pedro. Terceiro, a morte do rei Herodes. O progresso do cristianismo gerou no coração dos líderes religiosos da época ciúme, inveja e ódio aos apóstolos e aos demais cristãos. E isso, influenciando ao rei Herodes e também o rei Herodes para granjear mais simpatia dos líderes religiosos da época, mas dirige uma feroz perseguição aos apóstolos. Prende a Tiago, a Pedro e demais cristãos e passa a fio de espada ao apóstolo Tiago. Neste período, a igreja, como podemos ler no verso 5, a Bíblia nos apresenta aqui: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Gostava de destacar também o verso: Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Amigo, encontramos aqui dois aspectos importantes. Após essa perseguição feroz e a apreensão de Pedro com a morte de João, a igreja não muito pelo contrário, ela estava ativamente, orava incessantemente por todos que estavam presos, em especial ao apóstolo Pedro. E o verso 7 nos apresenta que um anjo apareceu nesta cadeia e miraculosamente libertou a Pedro. E Pedro voltou, foi ao encontro, foi à casa de Marta, a mãe de Marcos, onde encontrou Jesus. E eles viram este livramento e glorificaram a Deus. Querido amigo, estes versículos nos convidam a confiar mais na oração, a apoiarmos uns aos outros em momentos difíceis e a permanecermos atentos para reconhecer e agradecer a Deus pela ação da sua libertação, de sua intervenção em nossa vida. Não demorou muito tempo que Herodes ensoberbeceu-se, queria engrandecer-se e morreu. Seguinte, que a obra de Cristo, com a ação do Espírito Santo, ela perdurou no passado e continua perdurando até hoje, e perdurará pela ação do Espírito Santo a sua igreja. Por mais perseguição em que ela possa passar, por mais ciúme e inveja que muitas pessoas possam ter contra os cristãos, a igreja triunfará. Os cristãos, em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, sempre precisamos permanecermos resilientes, permanecermos na palavra de Deus, porque venceremos. Permanecermos na oração, nos apoiamos uns aos outros e agradecemos a Deus pelos livramentos. As pessoas que perseguem, assim como Herodes, passarão, mas a igreja de Deus permanecerá para todo sempre. Que Deus nos abençoe. Bom dia para você e boa semana. Me acompanhe nesta oração. Amado Deus que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, porque em meio à perseguição, o Senhor ainda está presente para confortar e livrar os seus filhos. Todos aqueles que se levantam contra seus filhos, eles passarão, mas a sua igreja permanecerá para todo sempre. Oramos agradecido por tudo. Continua nos abençoando. Em Cristo Jesus. Amém.